Boa tarde, pessoal, vocês já ouviram falar da Alpargatas? Então nós estamos aqui hoje na Moca para mostrar o primeiro prédio da Alpargatas, feito em 1907. E pessoal, além do edifício de 1922 e do edifício de 1907, nós tivemos uma terceira expansão da empresa Alpargatas, que foi este edifício em 1942. Então aqui a gente vai mostrar dentro do prédio das Alpargatas, que você pode ver como a diferença dos tijolos antigos e dos tijolos novos ali das colunas. Essas colunas aqui de madeira, elas são originais do prédio. Ali você pode ver bem a diferença entre o prédio dos anos 40 e o prédio antigo. Aqui eu vou mostrar o prédio dos anos 40, ele foi construído em concreto, e aqui desse lado o prédio antigo que foi construído em tijolo. Agora aqui a gente vai mostrar direitinho para vocês a diferença entre os prédios. Aqui é o prédio antigo, como você pode ver a estrutura dele de madeira aqui, que eu tinha mostrado antes, e também de metal, e são muito mais espaços entre as colunas do que do lado de cá, que você tem o prédio dos anos 40. E aí pessoal, tô aqui de novo para mostrar para vocês o sistema de incêndio que era utilizado nos primeiros anos de ocupação aqui pela Alpargatas e como ele foi modernizado a partir do começo do século 21. Opa, esqueci, deu branco. Mas tudo bem. Então assim, o interessante é nós observarmos que eles dependiam de um gerador a diesel que era acionado em caso de emergência para fazer com que a bomba grandona jogasse água para toda a fábrica e apagasse esse incêndio em caso de emergência. E outro dado legal e interessante é o tamanho dos antigos extintores. Eles têm metade do meu tamanho. E a comparação com as bombas laterais, que são as bombas mais modernas e menores. E um detalhe interessante, essas bombas modernas, elas necessitam estarem molhadas, são bombas molhadas. Então, se elas secarem, elas queimam. Por isso que tem um reservatório mais curvo para mantê-las sempre funcionando.
Pessoal, esqueci de falar um negócio. Aqui embaixo, em caso de emergência, a gente precisa de 110 mil litros de água. Pra vocês terem uma pequena comparação, uma piscina olímpica tem 1.890.000 litros. Ou seja, precisamos de menos de 10% para apagar todo o incêndio desses prédios. Para mim, assim, a Moca, eu já conhecia uma parte da Moca, ela sempre passou essa impressão que eram muitas fábricas sendo reutilizadas por outras empresas. Mas eu não imaginava que a Anhembi era parte de uma fábrica dessa. Eu pensava que era só para manter o estilo, eu pensei que tinha sido de propósito. E eu também sempre ouvi falar na Alpargatas, na fábrica, que tinha sido desativada, mas eu não imaginava que era do lado. Quando a Mariana mandou o endereço que eu fui, eu falei, é o mesmo endereço? Aí que eu fui ver que era a mesma continuação, né? Migrou. Legal. E ficou de uma forma... Aí na hora que você vê já sabendo, que você vê que tem tijolinho lá, que não tem como ele ter sido colocado há pouco tempo. Tipo, o concreto entre eles é diferente, a cor do tijolo é diferente. Então, foi bem interessante. Aí você começa a olhar tudo, né? Você começa a ver que tem uma madeira lá que já está corroída, você vê que ela é bem antiga e está sendo utilizada ainda. Os tijolos marcados também, tem umas marcações lá nos tijolos na fachada, daí dá pra ver que é bem antigo mesmo. Tipo, tem uns que estão até queimados, né? Assim, tem uma queimadura diferente. Se a gente olhar a foto do Lucas, tem um queimado ali na parede. Sim, dá pra ver. Dá pra ver. É dessas marcas que eu tô falando mesmo. Sim. Não, mas, a viagem que eu ia comentar é que, tipo, você falou, cheguei lá e tal, e, pô, não sabia que era. Eu nem sabia onde era a faculdade. Eu entrei na faculdade sem saber onde que era o campus, assim, né? E o legal é que, tipo, quando eu tava chegando, eu só reparei, assim, o prédio porque eu tinha lido alguma coisa sobre. E o interessante é que, dá pra você sentir o passado ali, porque logo na cara já tem os trilhos, né? Na entrada. Então, é uma viagem. Então, além de você olhar os tijolinhos e falar, nossa, esse negócio é antigo. E aí você olha pro chão assim, tem uns trilhos. Aí você fala, nossa, passava um trem aqui. E aí, quando a gente entra, dá pra ver, né? Aquela questão dos tijolos e a diferença pro mais recente, né? Que é de 1940. Isso que eu ia falar. Você consegue ver o antigo e o novo, assim, entre aspas. Sim. Isso que eu ia falar, que os edifícios, o de 1920 e 1907, são bem diferentes de 1942, né? Até a estrutura é diferente, o modo construtivo, porque os mais antigos são de tijolo, aí eles são mais baixos também, e o mais novo é de concreto armado, e por isso que permite ter mais andares. O legal é que, assim, se a gente tá na rua ali, né, eu mesmo que não conhecia, tô passando ali na rua, eu não ia imaginar que dentro dos dois prédios, olhando por fora, ia ter uma faculdade inteira, assim, né? Um monte de coisa ali dentro. Aberto, dentro, tudo interligado. Você pensa que a empresa acabou ali, a fábrica acabou ali e começou a universidade, mas não quando você entra, você vê que tem todo espaço livre ali para todo mundo, né? Sim. Engraçado também as paralelepípedos dentro da faculdade, né? Eu acho bem diferente. Encantadora aqueles paralelepípedos. Não, o legal é que quem tá de salto não anda, né? E isso aconteceu na quarta-feira. Eu nem me liguei, porque eu sempre tô de tênis ali e tô andando paquitão, e aí a professora andando assim, tipo, tentando andar no caminho que tem o concreto. E eu falo, pô, você tá de salto. Então é bem legal esse negócio antigo, assim. Dá pra andar assim. Tá. Tem várias histórias. O legal é que, assim, na rua antiga onde estão os laboratórios, né?
Tá o de física, tá o nosso, a maqueteria. E mais? Maquetaria. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Inclusive, tô aqui na maquetaria. Né? Não, e o da hora, assim, que a gente, na transição ali do antigo pro novo, o negócio que eu lembrei agora foi do sistema hidráulico lá, né? Que era do antigo, e aí tinha coisa que era dos edifícios antigos e também já ficaram pros edifícios novos, né? Então, e ali no fundo, do lado dos trilhos, a gente consegue ver, assim, o paredão antigo do trilho e ver o prédio novo e o primeiro e o novo, assim. Eu achei bem da hora isso. Os Dá pra trilhos ver. foram uma surpresa pra mim. O que eu escutei Sério? falar, vi os trilhos, eu pensei que era lá, atrás do muro, né? Que tem a PPT. E aí, quando eu vi o Gabriel limpando o chão com o pé, que eu olhei os trilhos e falei, nossa, muito da hora isso. Tá na rua, né? Tá ali do lado. Mas, ali. gente, uma coisa importante, o trilho da rua é trilho do quê? De bonde, né? Os bondes. De bonde, eu não fazia a menor ideia. Os bondes que passavam ali. Exato, gente. Então a gente tem que lembrar que temos 2 trilhos no caso da Moca. Temos esse trilho que é na rua, né? Que fica na frente da universidade, que é o do bonde. E lá no fundo, bem no fundo, temos o trilho da CPTM, como a Daniela colocou. Sim. Essa diferença também do novo pro antigo que estavam falando, dá pra ver também no térreo, quando você entra na universidade, no prédio novo, né? Então, a entrada principal, aí dá pra ver os pilares, tipo, a divisão pro lado da maquetaria tem mais pilares. Aí, pro outro lado, onde tem a escada rolante, tem bem menos. Também por causa da questão estrutural que eu tinha citado antes. Por ser mais resistente, assim. Né? Mais novo. Sim. Verdade. Não, e aí dá pra perceber assim, você entra, você vê aquele monte de pilar, e aí um detalhe que tinha me chamado a atenção, eu até perguntei, né, pra professora pra aprender, é que tem uma vigona gigantesca, assim. Eu falei, prof, isso é madeira original? Ela falou, não, isso é um aço que tem essa característica mais antiga, não sei falar exatamente o que é o aço, que eu não decorei, mas e você fica olhando assim, é um negócio único, assim, gigantesco, né? Você fala, meu, isso, professor, me parece madeira. Você fala, não, isso daí foi da reforma para poder sustentar as coisas novas. E aí, Gente, eu acho que isso é uma coisa legal vocês pensarem assim, o que lá dentro, né, mostra e qual é a diferença entre o antigo e o novo. Então, por exemplo, no caso dessa viga específica, é uma viga que muito provavelmente ela era de madeira, né? E aí ela teve, enfim, uma degradação provavelmente pelo tempo. E aí, na hora de recolocarem algo ali, ao invés de eles colocarem madeira de novo, eles colocam um material mais avançado, que no caso é o aço, provavelmente aço Cortem, viu, Gabriel? Sim, é isso, esse aço aí. Exato. E aí o que acontece? A gente tem que entender que quando a gente pensa em restauro e a gente faz restauro, a gente tem essa possibilidade. A gente tem a possibilidade de tentar fazer algo parecido, né? Então a pessoa vai chegar lá e falar, eu acho que é original, não tenho certeza. Ou a gente tem a possibilidade, por exemplo, de fazer totalmente diferente do que era. Para quando a pessoa chegar lá, ela vai olhar e automaticamente ela vai entender o que é novo e o que é antigo. É bem perceptível, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo. Os próprios tijolos, né? Apesar de ter sido usado outros tijolos, a gente consegue perceber a diferença entre eles. Dá até de cor também. De cor, de posição, do tamanho do Tamanho tijolo. também, sim. Sim, dá pra perceber tudo isso. Onde eles reaproveitaram os tijolos antigos, né, em outro lugar, tipo, que tá os pedaços menorzinhos, você vê que foi tipo um quebra-cabeça, foram encaixando para tentar reaproveitar tudo que podia do antigo. Sim, mas galera, a gente tá esquecendo de falar do túnel também, que liga os dois edifícios. Você foi lá poucas vezes, você não estuda lá. Qual foi a sua percepção de ter algumas aulas lá? O que você sentiu, assim, que você achou de diferente, por exemplo, do outro campus? A diferença, pelo menos na sala que eu frequentei, foi da Lina Bombardi, foi a falta de janelas, né? Não tinha janela dentro da sala e o pé direito muito alto. Então foi uma percepção diferente que eu tive do campus da Vila Olímpia, porque no campus da Vila Olímpia é tudo mais moderno, então você tem janelas grandes em fita, e já no edifício, como teve essa adaptação, você tem essa diferença de
de não ter a janela, não ter essas aberturas, essa adaptação da edificação. Exato. O que mais, gente, que vocês O que eu podem ia falar... Bem legal que eu vi também que no prédio mais novo, conforme você entra e vai para a esquerda, você acha que tudo vai ser moderno, que você só vai ver o moderno ali. Só que aí quando você chega mais para trás, atrás dos elevadores, você vê o conjunto dos hidrantes que eram usados na época, que está conservado, tudo certinho dentro de vidros e tal. E aí daí você vê que precisava de diesel para bombear, para trazer a água do reservatório, para poder apagar caso tivesse um incêndio ali. E tá tudo certinho ali. Então isso assim, foi legal ver o interesse na conservação, o interesse em deixar a história viva ali, né? A história do passado ali viva. E a gente consegue ver a história, essa história industrial, fabril, também no fundo do Gabriel, né? Que dá pra ver. Não posso sair. Dá pra ver um pouco. Não, peraí, dá pra eu sair sim. Essa região, ela é. Eu acho que é bacana a gente tentar focar na questão do túnel. É assim, veja bem, gente, o túnel ele era usado na época em que tínhamos 2 prédios da mesma empresa. Né? Então nós tínhamos o prédio de 1907 e tínhamos o prédio de 1922. O que acontece? Essa era uma interligação entre os edifícios. E aí eu acho que é legal a gente levantar uma questão que a Catarina falou, que é o quê? Que ela mesma falou que seria vantagem se o túnel hoje em dia estivesse funcionando, porque muitas vezes você está tendo aula num edifício e você tem que ir para o outro e tem que passar pela rua. Né? Então, por exemplo, em dias de chuva e outras situações, esse túnel ajudaria bastante. E também por causa dos atrasos, também, porque saindo de um prédio e indo para o outro, tem que atravessar a rua, tem os carros passando. Aí, se você pudesse atravessar por baixo, não teria mais esses atrasos, seria bem mais rápido essa conexão entre os 2 edifícios. Pelo que eu consegui ver, o túnel conseguiria fazer essa função, mas ele seria, vamos pensar assim, 4 pessoas, 2 passando e 2 vindo, né? Seria porque ele é estreitinho, então a minha preocupação é se ele, como ele está desativado, se ele aguentaria ali uma carga ali pra gente ficar indo e vindo, né, sem ter problema. Mas se conseguiu aguentar uma carga meio que fabril, né? Eu acho que aguentaria de algum também. Pro lado, que daí na verdade já começa a ter o quê, gente? Começa a ter edifícios crescendo ali, né? E aí, o que vai acabar acontecendo com a Moca, gente? Eu espero que não ocorra uma gentrificação. Verticalização, né? Exatamente, acho que vai rolar uma verticalização, né? E a mudança de uso, então assim, se a gente tinha um espaço fabril, a gente passa a ter um espaço habitacional, por exemplo, né? O espaço misto, eventualmente pode nascer alguns prédios ali também comerciais, né? Mas pensar um pouco assim, o que isso traz para a cidade. Se vocês olharem ali para trás do Gabriel, o que a gente tem ali atrás? A Radial Leste. E olha ali o trânsito que tava, gente, né? Nossa. Assim, o pessoal voltando para a Zona Leste, tava tudo parado. Né? As pessoas que estariam indo pro lado contrário, né, tava fluindo bem. Mas imagina, quanto mais gente a gente colocar ali, provavelmente esse trânsito há de piorar. Né? É um desafio para a mobilidade, né? Porque antes você tinha um fluxo de pessoas. Aí esse fluxo, ainda que em teoria, se a gente for pensar assim, que a quantidade de operários versus a quantidade de estudantes, no caso dos nossos edifícios, possa ter até ficado meio equivalente, o bairro não acompanhou tipo, esse fluxo de pessoas. Se a gente continuar colocando mais gente, vai ficar complicado. E aí, né, valeria a pena reativar a nossa linha de bonde. Imagina a gente chegando de bonde, direto do Brás na porta da faculdade, que sensacional. E nesse bairro, a gente vê, se você andar no meio da Moca, você vê que não estava preparado mesmo para tudo isso, porque algumas casas não tem nem garagem, tipo, as portas começam na calçada mesmo. Então, eles não imaginavam nem que teriam carros um dia. Imagina, né, tudo isso. Eu fico numa república que era um galpão. Tipo, começa na calçada já.
É uma portinha de metal. É legal ver essas coisas. Às vezes, E pela assim, evidência, de forma tem geral, o que vocês Nossa, acham dessa questão da mudança de uso, né? De pegar, por exemplo, o edifício lá da Moca, ao invés de, por exemplo, quebrar o edifício inteiro, destruir o edifício fabril para transformar em outra coisa, de repente usar o próprio edifício, que foi o caso, né, da Alpargatas, né, que a Embi Morumbi fez isso, né, então pegou o edifício da Alpargatas, né, e atualizou para que se transformasse numa universidade. O que vocês acham Então, dessas mudanças? Por exemplo, eu o caso acho- da Caterine falou que mora num lugar desse. Então, eu acho que é bom para preservar a memória, né, do lugar. E ao mesmo tempo em que o prédio vai estar cumprindo uma função, não vai estar desativado, porque tem muitos prédios, não, muitas fábricas antigas que não estão cumprindo o uso. Estão tombadas, mas não tem uso lá atualmente. E eu acho bom essa mudança, porque meio que dá vida àquele lugar, dá vida àquele espaço. Além de Isso eu acho manter interessante. viva a história, né? Então, você pode falar, Que já tem uma história, né? Viva. você pode falar que estuda num lugar histórico. Então, ainda mais por estar tão perto do Museu da Imigração, que Sim, pô, a história da Moca, o bairro Fabril, a imigração, tá tudo muito ligado. Tudo isso tá, tipo, o bonde, as residências, né, que eram formadas, né, as pessoas que trabalhavam nas empresas, tudo isso foi o que fundou, que foi montando o bairro, né, aos pouquinhos. Eu acho que assim, é uma tendência mundial, né? Assim, se a gente buscar exemplos na Europa, Estados Unidos, que eles estão se reapropriando, né? Até na China, se reapropriando das antigas fábricas e transformando em museu e centro cultural, fazendo ocupação, e reativando, eu acho que é justo, né? Porque assim, é como a gente estava falando, tem uma história, e a gente, para manter viva essa história, a gente tem que ocupar o espaço. E se a função para que esse espaço foi criado, que no caso, né, o nosso espaço foi criado para ser uma fábrica, mas não faz mais sentido ser uma fábrica, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, a universidade foi lá e vamos criar um polo educacional. E as outras fábricas do bairro, né? Como a Catarina falou, um dos galpões virou uma república. E se a gente continuar nessa ideia de tipo, sempre ir reaproveitando, a gente mantém a história viva e mudar o uso, eu acho que é natural, né? Todo mundo vive mudando a história, vive mudando o uso das coisas, né? É meio que você lembrando quem você é, né? Então Sim. você derrubar, acho que... Não tem como tirar o negócio. Faz parte da história da cidade, do bairro. Tem gente que né, sei lá, mais velha que a gente, deve ter história com algum caos, né? Para contar sobre as paredes, sobre alguma coisa. E é sempre legal tá vivendo isso. Você tá lá comendo um dogão assim na porta da faculdade, de repente vem o senhorzinho e fala, eu trabalhei aqui, sei lá, até não sei quanto. Então senta aí, você começa a trocar uma ideia enquanto você tá comendo dog. Você fala, agora eu estudo aqui, né? E a gente tá dando continuidade na história, então acho bem legal isso. Gente, então só pra gente finalizar, só que eu queria que cada um de vocês falasse um pouco o que vocês acham de vocês estudarem numa universidade que é um patrimônio histórico, que é um prédio histórico, né, que tem uma importância para a história da Moca, da cidade. Queria que cada um de vocês só falasse isso, aí a gente fecha, pode ser? Pode. Então, só pra já deixa eu começar que já veio na cabeça. A ideia mais legal de estar estudando nesse prédio, pensando como histórico, é que eu me sinto numa Yale, numa Oxford, numa Cambridge, né? Entendeu? Que são prédios históricos, assim, mundiais super famosos, né? E todo mundo fala, nossa, prédio histórico, que eu estudo na faculdade mais antiga do mundo e não sei o quê, e blá. E, a gente tem isso aqui também, né? A gente estuda... O estudante que tirou uma foto nessas faculdades há 20 anos atrás, o cenário era o mesmo, né? Você se sente fazendo parte da importância. Eu me sinto meio que parte da história, né? Dentro do prédio.
E o respeito que a faculdade teve com o edifício, né, pra edificação. Sim. E é importante. impossível andar, transitar no pátio sem ficar imaginando o que foi vivido ali, o que passou ali. É muito legal, né? Então, pessoal, muitíssimo agradecida pelo tempo de vocês. Tá, eu vou parar aqui a gravação.